A maioria dos aspectos da vida em Esparta era controlada pelo governo, incluindo a criação das crianças. Os bebês espartanos passavam por uma avaliação realizada por um conselho de inspetores para verificar possíveis defeitos físicos ou anormalidades. Se algo fosse considerado fora do comum, o recém-nascido era abandonado em uma encosta fora da cidade, onde era deixado para morrer por exposição. Em alguns casos raros, essas crianças abandonadas eram resgatadas por estrangeiros de passagem ou pelos ilotas, que eram escravos espartanos trabalhando nos campos. Durante a infância, os bebês que sobreviviam a esse primeiro teste eram banhados em vinho, em vez de água, para fortalecer suas características físicas. Além disso, eram frequentemente negligenciados pelos pais quando choravam, a fim de se acostumarem a um estilo de vida espartano. Essas técnicas parentais eram tão admiradas pelos estrangeiros que as mulheres espartanas eram procuradas como enfermeiras e babás. Até os 7 anos de idade, os meninos espartanos viviam com suas famílias, mas depois eram levados pelo governo para viver em quartéis comunitários e iniciar seu primeiro programa de treinamento, conhecido como Agogê. Esse programa tinha como objetivo moldar os jovens espartanos para se tornarem guerreiros habilidosos. O treinamento envolvia exercícios físicos intensos, aprendizado de furtividade, lealdade extrema, treinamento militar e de combate, tolerância à dor, caça, habilidades de sobrevivência, habilidades sociais e moralidade. Além disso, eles também aprendiam a ler, escrever, falar em público e apreciar a poesia. No entanto, aos 12 anos, eles eram despojados de todas as suas roupas e pertences, exceto por uma capa vermelha. Eles eram instruídos a dormir ao ar livre e a fazer suas próprias camas com juncos. Também eram encorajados a procurar ou roubar comida, mas, se fossem pegos, seriam severamente punidos com flagelação. As meninas espartanas, por outro lado, continuavam a viver com suas famílias após os 7 anos de idade, mas também recebiam a famosa educação espartana, que incluía dança, ginástica, lançamento de dardo e disco. Acreditava-se que esses exercícios as preparavam para a maternidade. Uma prática pela qual essas crianças foram fortalecidas como parte essencial de seu desenvolvimento era através de testes e competições entre elas. Os anciões e professores frequentemente instigavam discussões entre os alunos e incentivavam-nos a se envolver em lutas uns com os outros. O objetivo principal do Agogê era tornar esses aprendizes altamente resistentes a todas as dificuldades encontradas durante a guerra, como frio, fome e dor. Aqueles que demonstrassem fraqueza, covardia ou timidez eram sujeitos a punições severas e humilhações tanto por seus colegas quanto pelos professores. Imagine ser intimidado por alguém na escola e, em seguida, seu professor se envolver também. Para piorar ainda mais as coisas, as meninas muitas vezes cantavam canções corais diante de dignatários durante várias cerimônias religiosas ou estatais, às vezes destacando indivíduos específicos para serem ridicularizados. Nem mesmo os adultos eram poupados da humilhação. Os espartanos tinham aversão a pessoas fora de forma. Essa é uma das razões pelas quais todos os cidadãos espartanos, incluindo os reis, faziam suas refeições em um refeitório militar chamado Syssitia, onde a comida era simples e sempre em quantidade limitada. Juntamente com exercícios físicos diários, os homens e mulheres espartanos mantinham-se em forma ao longo de suas vidas. Aqueles que não o faziam, no entanto, eram expostos à humilhação pública por todos e até corriam o risco de serem banidos da cidade caso não resolvessem imediatamente o problema. Uma prática perturbadora na antiga Esparta era conhecida como a competição de resistência ou diamastigoses. Dizia-se que essa tradição celebrava um incidente em que pessoas de assentamentos vizinhos se matavam no altar de Ártemis, e desde então sacrifícios humanos eram realizados lá anualmente. No entanto, de acordo com Licurgo, um famoso legislador espartano semimítico do século VII a.C., a cerimônia no santuário de Ártemis Ortia envolvia apenas os efebos.
adolescentes submetidos ao agogê, sendo açoitados até que as escadas do altar ficassem completamente manchadas de sangue. Durante o evento, queijos eram colocados no altar e os meninos tentavam alcançá-los. Os mais velhos esperavam por eles com paus nas mãos, açoitando-os e espancando-os impiedosamente. Essa tradição era, na verdade, uma cerimônia de iniciação em que os efebos eram aceitos como espartanos completos, tornando-se guerreiros e cidadãos. O último garoto sobrevivente recebia grande honra por sua bravura, embora mortes também não fossem incomuns durante o evento. Durante a ocupação romana de Esparta, a tradição da diamastigose continuou, mas perdeu grande parte de sua importância cerimonial. Em vez disso, tornou-se um esporte popular para espectadores de todo o império, que se reuniam em Esparta para testemunhar os jovens sendo açoitados de forma brutal. Por volta do século III d.C., o santuário foi cercado por um teatro onde os espectadores podiam assistir aos açoites. Quando os efebos atingiam a idade de aproximadamente 20 anos, aqueles que eram identificados como potenciais futuros líderes tinham a oportunidade de participar da cripteia. A cripteia era uma espécie de força de vigilância secreta, ou pelo menos a aproximação mais próxima que Esparta tinha disso. Assemelhava-se mais a uma força de guerrilha, já que seu principal objetivo era monitorar e aterrorizar os assentamentos ilotas vizinhos. No auge, durante o século V a.C., Esparta tinha cerca de 10.000 homens capazes de portar armas, enquanto a população ilota circundante era 7 vezes maior em número. Isso representava um dilema para os cidadãos espartanos. Por um lado, os ilotas forneciam aos espartanos toda a comida de que necessitavam, permitindo-lhes se tornarem super soldados. Por outro lado, os espartanos estavam constantemente ameaçados por rebeliões ilotas. Esse risco contínuo de revolta foi a principal razão pela qual os espartanos desenvolveram uma sociedade tão altamente militarizada, no qual todo homem espartano se tornava um soldado por lei. A cada outono, esses jovens soldados tinham a oportunidade de testar suas habilidades quando os éforos espartanos declaravam guerra não oficialmente à população ilota. Durante a noite, os membros da cripteia eram armados com facas e soltos na paisagem circundante. Eles recebiam instruções para matar qualquer ilota que encontrassem, especialmente os mais fortes entre eles. Esse massacre anual da classe mais baixa tinha como objetivo garantir a obediência dos ilotas e manter sua população sob controle. Somente os espartanos que participavam desse evento horrível quando jovens poderiam aspirar a alcançar os mais altos escalões do exército e da sociedade. Durante o restante do ano, essa polícia secreta patrulhava o campo em busca de qualquer sinal de agitação. Qualquer ilota que representasse uma potencial ameaça seria sumariamente executado. Embora isso não seja considerado particularmente horrível, o casamento obrigatório aos 30 anos é algo que muitos consideram especialmente assustador nos dias de hoje. Não podemos afirmar que as mesmas regras se apliquem em uma Esparta moderna, mas certamente era assim nos tempos antigos. Até os 30 anos, todos os homens espartanos viviam em quartéis comunitários e fortaleciam as forças armadas ativas da poderosa cidade-estado. Após isso, eles seriam dispensados do serviço, mas serviriam como força de reserva até os 60 anos. De qualquer forma, aos 30 anos, todos os cidadãos do sexo masculino eram mais ou menos obrigados a se casar, caso ainda não tivessem feito. Os espartanos viam o casamento principalmente como meio de conceber novos soldados, embora não exclusivamente. As mulheres espartanas geralmente se casavam por volta dos 19 anos, mais tarde do que as mulheres em outras partes da Grécia. Os solteiros eram encorajados a avaliar a saúde e a boa forma de seus futuros cônjuges. Embora os acordos de casamento fossem feitos entre o marido e o pai da noiva, isso não significa que a mulher não tivesse voz na questão. Afinal,
As mulheres espartanas eram consideradas iguais aos homens, mais do que em muitos países atualmente. Caso um soldado espartano se casasse antes de completar o serviço ativo aos 30 anos, ele viveria separado da esposa até então. Da mesma forma, se um homem permanecesse solteiro depois de entrar na reserva, seria visto como negligenciando seus deveres para com Esparta e seria ridicularizado publicamente em todas as ocasiões, especialmente durante cerimônias oficiais. Se um espartano não fosse capaz de ter filhos, ele era esperado a encontrar um parceiro adequado que pudesse. Houve até casos em que uma mulher tinha vários parceiros e seus filhos eram considerados filhos de todos eles. Assim como a maioria dos exércitos da Grécia Antiga, os espartanos utilizavam hoplitas. Esses soldados eram altamente blindados e cidadãos de suas respectivas cidades-estado, com recursos suficientes para se equiparem e se prepararem para a batalha. Enquanto hoplitas de outras cidades não eram soldados profissionais e frequentemente não possuíam treinamento militar, os espartanos eram criados exclusivamente para a guerra e não se dedicavam a mais nada durante suas vidas. Diferente de outras cidades-estado gregas, que construíam enormes muros defensivos, Esparta ficou famosa por não ter nenhum, confiando em seus hoplitas como sua principal defesa. A principal arma de todo hoplita, independentemente de sua origem, era a lança ou dore. Essas lanças tinham cerca de 2,5 metros de comprimento e eram seguradas com uma mão, seja por cima ou por baixo. A ponta era feita de bronze ou ferro, enquanto o cabo era feito de madeira de cornel. Essa madeira era altamente valorizada por sua densidade e resistência, que conferiam à lança sua qualidade. De fato, a madeira de cornel é tão densa que afunda na água. Além da lança, os hoplitas seguravam em sua mão esquerda seus icônicos escudos redondos, conhecidos como oplon. Pesando cerca de mais de 13 quilos, eles eram principalmente utilizados para defesa, mas também podiam ser usados para golpear. Esses escudos eram feitos de madeira ou couro com uma camada externa de bronze. Os espartanos marcavam seus escudos com a letra lambda, que representava Lacônia, o nome da região de Esparta. Caso suas lanças se quebrassem ou a batalha se tornasse corpo a corpo, os hoplitas na linha de frente recorriam às suas espadas. Uma delas era o chifos, uma espada curta de cerca de 50 centímetros de comprimento, usada para ataques atrás do oplon. No entanto, os espartanos preferiam o copes, em vez dos chifos, devido aos ferimentos graves que ele infligia. O copes era uma espada curva e grossa, que se assemelhava a um machado de ferro, e os espartanos eram frequentemente retratados segurando-o na arte ateniense. Para uma proteção adicional, os espartanos utilizavam capacetes de bronze que cobriam a cabeça, a parte de trás do pescoço e o rosto, além de um peitoral de bronze ou couro para o tórax. Também eram usadas caneleiras de bronze, mais conhecidas como no inglês nemaides, para proteger as canelas juntamente com os protetores de braço. A formação de combate, conhecida como falange, é um indicativo de desenvolvimento de uma civilização em relação à forma como seu exército conduz a guerra. Enquanto sociedades tribais costumavam lutar de forma dispersa, com cada guerreiro brandindo suas armas em busca de glória pessoal no campo de batalha, civilizações mais avançadas adotaram formações compactas, onde cada soldado desempenhava um papel específico dentro de uma estratégia mais abrangente. Tanto os romanos quanto os antigos gregos adotaram esse tipo de formação. Na verdade, a famosa formação da legião romana foi inspirada na falange grega. Os hoplitas eram organizados em regimes chamados de lokhoi, compostos por várias centenas de soldados, e lutavam em fileiras de até 8 linhas ou mais. Na falange, os homens se posicionavam ombro a ombro em uma formação compacta, com seus escudos cobrindo a metade esquerda de suas costas e o lado direito do soldado ao lado.
Acima dos escudos, entre as cabeças dos soldados, havia uma verdadeira floresta de lanças projetando-se para a frente. A falange avançava em ritmo de marcha ou um pouco mais rápido, frequentemente acompanhada por música rítmica e gritos de guerra. Como as cidades-estado gregas frequentemente se confrontavam, era comum que uma falange encontrasse outra em batalha. Nesse caso, os soldados se empurravam e esfaqueavam até que um dos lados saísse vitorioso. No entanto, essa formação também foi utilizada com sucesso contra os persas em várias ocasiões. Sua maior vulnerabilidade, no entanto, estava no flanco esquerdo. À medida que a falange avançava e cada homem buscava se manter protegido atrás do escudo do seu vizinho, a formação tendia a se deslocar para a direita, deixando o flanco esquerdo exposto. Portanto, um comandante habilidoso colocaria seus melhores guerreiros no flanco direito a fim de aproveitar essa possível situação e, por fim, obter a vitória na batalha. Como parte de seu treinamento de extrema lealdade, os espartanos desprezavam a covardia acima de tudo e esperavam-se que os soldados lutassem sem qualquer sentimento de medo, até o último homem se necessário. De fato, a rendição era vista como o ápice da covardia. No caso altamente improvável de um hoplita espartano cometer um ato tão impensável, provavelmente seria levado ao suicídio. O antigo historiador Heródoto menciona 2 espartanos que perderam a famosa Batalha das Termópilas e que, posteriormente, envergonhados, tiraram suas próprias vidas. Um se enforcou e o outro morreu de forma redentora durante um conflito subsequente em Esparta. As mães espartanas eram conhecidas por dizer coisas como "volte com seu escudo" ou "sobre ele" para seus filhos pouco antes de irem para a batalha, referindo-se à sua volta como vitoriosos ou mortos. Esparta considerava sua dívida totalmente paga somente quando seus cidadãos morriam cumprindo seu dever para com a cidade, seja em batalha ou durante o parto, no caso das mulheres espartanas. Na verdade, apenas esses 2 grupos de pessoas eram considerados dignos o suficiente para terem seus próprios nomes gravados para sempre em suas lápides. Esparta era conhecida por tentar disseminar suas próprias visões utópicas para os estados vizinhos. Primeiro foram os messenianos a oeste, que foram derrotados por Esparta nos séculos 7 e 8 a.C. e se tornaram seus servos, conhecidos como ilotas. Mais tarde, eles voltaram sua atenção para Atenas. Durante a Guerra do Peloponeso, 431 a 404 a.C., os espartanos não apenas derrotaram Atenas, mas também herdaram a supremacia naval sobre o Egeu, algo que a Esparta nunca havia possuído. Em vez de destruir Atenas, como sugeriam os tebanos e coríntios, os espartanos decidiram moldar a cidade à sua própria imagem. Para isso, estabeleceram uma oligarquia pró-espartana em Atenas, conhecida como os 30 Tiranos. Seu principal objetivo era revisar ou, na maioria dos casos, suprimir completamente os princípios fundamentais atenienses e impor suas próprias leis e estilo de governo. Eles reformularam a estrutura de poder, reduzindo os direitos da maioria dos cidadãos e instalando 500 conselheiros para exercer funções judiciais que antes pertenciam a todos os cidadãos. Também selecionaram 3.000 homens atenienses para participar do governo, concedendo-lhes mais privilégios do que aos demais. Durante seu regime de 13 meses, aproximadamente 5% da população ateniense morreu ou simplesmente desapareceu. Muitas propriedades foram confiscadas e muitos democratas pró-atenienses foram exilados. Critias, líder dos 30 e ex-aluno de Sócrates, era considerado cruel, autoritário e absolutamente desumano, buscando transformar Atenas em uma imagem espelhada de Esparta a qualquer custo. Semelhante a Cripteia de Esparta, todas as pessoas consideradas uma ameaça ao novo sistema foram rapidamente executadas. Eles também empregaram 300 portadores de chicotes para patrulhar a cidade, assediando e aterrorizando a população, subjugando-a.
Aproximadamente 1.500 das figuras mais proeminentes de Atenas que se opunham ao domínio espartano foram forçadas a tomar cicuta venenosa. Curiosamente, quanto mais violentos os tiranos eram com a população, mais resistência enfrentavam. Essa situação desastrosa acabou resultando em uma bem-sucedida rebelião liderada por Trasíbulo, um dos poucos que conseguiu escapar para o exílio após 13 meses. Com a restauração em Atenas, os 3.000 mencionados anteriormente foram anistiados, enquanto os demais, incluindo os 30 tiranos, foram executados. Crítias morreu durante o ataque inicial. O breve governo dos tiranos, marcado por corrupção, traição e violência, gerou uma profunda desconfiança entre os próprios atenienses nos anos seguintes. A famosa Batalha das Termópilas ganhou destaque recentemente por meio de uma história em quadrinhos lançada em 1998 e um filme épico de 2006 intitulado 300. O confronto ocorreu em 480 a.C. entre os gregos liderados pelo rei espartano Leônidas I e os persas comandados pelo rei Xerxes. A origem do conflito remonta ao reinado de Dário I, antecessor de Xerxes, que expandiu as fronteiras persas para a Europa continental e voltou sua atenção para a Grécia. Após assumir o poder, Xerxes iniciou os preparativos para uma invasão em 486 a.C., representando uma grande ameaça para a Grécia. Após deliberações entre as cidades-estado gregas, aproximadamente 7.000 hoplitas foram enviados para defender a passagem de Termópilas contra o avanço do exército persa. Dentre esses, destacavam-se 300 espartanos liderados pelo rei Leônidas. Xerxes reuniu cerca de 80.000 soldados para a invasão, embora as estimativas de números variem. A força grega, relativamente pequena, se deveu à relutância em enviar tropas tão ao norte, além de razões religiosas relacionadas aos Jogos Sagrados de Olímpia e ao festival religioso espartano do Carneia, durante os quais não era permitido participar de combates. Leônidas percebeu o perigo iminente e selecionou 300 de seus homens mais leais, todos com herdeiros homens. Termópilas, localizada a cerca de 150 quilômetros ao norte de Atenas, era uma posição defensiva excelente, com uma passagem estreita de aproximadamente 15 metros entre um penhasco quase vertical e o mar. Essa geografia dificultava a mobilização efetiva das forças persas, que eram numericamente superiores. Além disso, os gregos já haviam construído um muro defensivo no local. Quando Xerxes finalmente chegou, esperou 4 dias na esperança de que os gregos recuassem, o que não ocorreu. Em seguida, enviou uma mensagem final solicitando que os gregos se rendessem, e Leônidas respondeu de forma desafiadora. Nos 2 dias seguintes, os gregos resistiram aos inúmeros ataques persas, incluindo o dos famosos imortais. No entanto, um pastor local traiu os gregos, revelando a Xerxes uma passagem escondida nas montanhas, o que resultou no cerco a Leônidas. Ao saber dessa reviravolta desfavorável, Leônidas dispensou a maioria dos outros hoplitas sob seu comando, mantendo apenas os espartanos e alguns outros para a última resistência. No ataque final, Leônidas e seus 300 espartanos bravos perderam a vida, cumprindo seu dever para com seu povo e Esparta. Até hoje, há uma inscrição nas Termópilas que diz: "Vá dizer aos espartanos, você que lê, cumprimos as suas ordens, aqui jazemos mortos." Embora Leônidas não tenha vencido a batalha, suas ações ecoaram nas guerras subsequentes contra os persas, inspirando os espartanos a liderar a resistência e derrotar seus poderosos conquistadores. Essa batalha também garantiu que Esparta seja eternamente lembrada na história como uma das civilizações mais notáveis e poderosas do mundo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever caso você ainda não seja inscrito, deixe um comentário para que eu saiba que você gostou desse vídeo ou uma sugestão de vídeo, também vai nos ajudar muito, e muito obrigado pela sua audiência.
Valeu!